tomar assento nesta noite e abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, o segundo livro das Escrituras Sagradas, o livro de Êxodo. Eu gostaria de iniciar esta noite com você uma série de mensagens sobre força e vença em Cristo. Nós temos batalhas na nossa vida, todos nós temos desafios nas nossas vidas, e eu gostaria de ver princípios bíblicos que vão produzir força em nossas vidas e nos conduzir em triunfo em Cristo Jesus, como a palavra do nosso Senhor nos diz. E não há nenhum elemento que mais vai nos fortalecer do que a oração. A oração, meus irmãos, é um fortalecimento extraordinário para as nossas vidas. E eu gostaria de animar você e impulsionar seu coração a buscar mais ao Senhor em oração. E eu gostaria de tomar a vida de Moisés, porque ninguém orou como Moisés no Antigo Testamento. Ninguém teve uma vida de oração tão profunda, tão extensa. Ninguém teve tantas respostas de oração como Moisés. Moisés é um grande exemplo para mim e para você sobre oração. E aqui já tem algo interessante para a gente, porque Moisés ele começa a orar quando ele já está muito idoso. Moisés ele inicia a sua vida de oração com 80 anos. É com 80 anos que ele inicia a sua vida de oração. E às vezes a gente acha assim, poxa, mas eu já tentei tantas vezes ter uma vida de oração mais frutífera, mais intensa. Mas não desista, meu amado irmão. Não desista, porque Deus não desistiu de você, de conduzir você a uma vida de oração mais intensa. Então, sempre é tempo de começar a uma vida mais profunda, mais frutífera de oração. Livro de Êxodo, capítulo 3. Eu vou andar em alguns textos, então mantenha a sua Bíblia aberta, porque tudo começa em oração. Tudo começa em oração. Êxodo capítulo 3 é um texto clássico quando Deus se apresenta para Moisés. Quando Deus vem e toma Moisés com 80 anos agora, um beduíno, já tinha passado 40 anos como príncipe do Egito, como filho da filha de Faraó, agora está 40 anos no deserto como um beduíno, tinha experimentado os dois lados da vida, os dois extremos da vida, no palácio, agora no deserto, 40 anos em um palácio, agora 40 anos no deserto, e agora Deus o chama. Deus o chama, e a oração, irmãos, tem um poder tão extraordinário. A oração ao Senhor tem um poder tão extraordinário, porque essa tarefa tão tremenda que Deus o chama agora a ter, a fazer, o leva a 80 anos de idade, começa com 80 anos. Deus não poderia ter chamado antes, mas espera essa fragilidade física, essa fragilidade que o corpo já com 80 anos cansado, a mente já não tão boa, e agora Deus o chama nessa idade, nesse momento, e ele mesmo já vai se esquivar de Deus, e não, o Senhor chamou a pessoa errada, o Senhor errou de endereço, o seu CEP aí é outro, Senhor, não sou eu que o Senhor vai chamar, envia outra pessoa. E Deus, meus irmãos, vai fortalecer você em todo o tempo, em todas as idades, em todas as situações. Mas lembra, não é a oração em si. A oração em si não tem poder. Eu raramente faço isso, mas olhe para o seu irmão e diga para ele: a oração não tem poder. Não tem poder. A oração não tem poder. Diga para ele: a oração não tem poder. Não tem poder. A oração não tem poder. Não tem poder. Te enganaram. Você está ouvindo demais esse evangelho social aí e está lendo pouco a Bíblia. Porque se você estivesse lendo a Bíblia, você ia dizer amém. É verdade, pastor. Porque, irmãos, oração tem nas mais de 11.000 religiões do mundo, tem oração. Qualquer religião que você for no mundo tem oração.
mesmo, meditação, falar com uma árvore, falar com uma pedra, falar com uma pessoa, falar com dinheiro, ou sei lá com o quê. Oração tem em todo lugar. O poder não está na oração. Muito pode a oração do justo. Deus está lá, o justo. Quem é o justo? É aquele que passou pelo sangue de Jesus. Está vendo? Deus está lá. A oração tem poder quando ela é direcionada a Deus, mas ela em si não vale nada. Ela em si não tem poder nenhum. Ela em si não presta para nada. É falar para o vazio. Alguém que ora uma estátua fala sozinho. Fala com um pedaço de gesso, com um pedaço de pau, de pedra, com uma árvore. Fala com nada, fala com o vazio. Mas quem ora o Senhor fala com Deus Todo-Poderoso. E aqui, a oração tem poder. Aqui a oração tem poder. O poder não está na oração. O poder está em Deus a quem você ora. É isso que você precisa entender. A oração não tem poder algum. A oração a Deus tem todo o poder. Porque Deus pode todas as coisas. Não há poder nenhum numa autoafirmação em orar para si mesmo, em orar para qualquer coisa. O poder da oração está na pessoa de Deus. Então, se você orar qualquer coisa que não seja a Deus verdadeiro, ao único verdadeiro Deus, você está orando para o vazio, para o nada, ok? Para o nada. Então, a oração tem poder se ela está direcionada a Deus e se ela é feita segundo a vontade de Deus. Por isso que os profetas ridicularizam a oração feita a uma estátua. Alguém vai lá, pega uma árvore que ele plantou, corta ela, arrasta ela até em casa, de um pedaço dela faz um Deus, do outro faz um banco, do outro pedaço faz lenha para cozinhar e se esquentar. E diz para um pedaço de toco que fez lá que não, você é meu Deus. Isso é a coisa mais sem lógica possível. É só um pedaço de água. A oração tem poder quando ela é dirigida a Deus. E é Deus que inicia a nossa vida de oração. Olha o texto sagrado do capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda o Senhor: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. No caso, Deus que se revela naquela sarça. Veja que é Deus quem aparece para Moisés. Veja, a oração é uma iniciativa de Deus. A oração não é uma iniciativa da gente. A gente acha que não, eu vou orar. Não, se o desejo está em seu coração, é Deus que já está agindo aí em você. É Deus que está te chamando à oração. Deus quer que você ore. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter relacionamento com você. Mas veja o nosso texto. Deus inicia a oração. Deus provoca a oração. Deus chama a atenção de Moisés. Mas Deus não chama para um mecanismo. Deus não chama Moisés para uma coisa mecânica, religiosa. Deus chama Moisés para um relacionamento. Veja, Deus chama Moisés pelo seu nome: Moisés, Moisés.
Deus, quando se manifesta, Deus se manifesta não numa questão gélida, parada, fria, estática, não. É uma chama de fogo que está na sarça e não a consome. Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus vivo. Deus, como o texto diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como Jesus, nosso Senhor Jesus vai usar essa expressão aqui, esse texto aqui, para dizer que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Para Ele todos vivem. No texto sagrado, no momento que Jesus diz isso, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há mais ou menos 2.500 anos. E Jesus está dizendo: Deus é Deus de vivos e não de mortos. O nosso Deus é o Deus vivo, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Ele nos chama a orar, mas Ele nos chama a um relacionamento. Deus chama Moisés pelo nome, mas Deus se apresenta para Moisés: eu sou o Deus de teu pai. É aqui nesse texto que Deus vai dizer o seu nome. Moisés vai perguntar: mas Senhor, quando o povo de Israel me perguntar quem é o Deus dos nossos pais, nós não sabemos o nome dele, como ele se chama. Deus então se revela para Moisés: eu sou o eterno, eu sou o que sou. Aí essa Yahweh, a expressão hebraica que a gente geralmente chama de Yahvé, mas Yahweh significa o eterno. Ele é antes de todas as coisas, Ele é e para sempre será. Ele é o Deus, o Senhor de tudo. Nada existiu antes dele, nada existirá depois dele. Ele criou e é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo que existe, nos céus, na terra, no mar, visíveis e invisíveis. Ele é o Senhor, mas Ele te chama para um relacionamento. Quando nós formos ver no final desse livro de Êxodo, o texto sagrado vai dizer no capítulo 33: e Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. É isso que Deus quer com você. Oração não é uma moeda com a qual você compra a Deus. A oração não é simplesmente um mecanismo que você extrai algo de Deus, que você conquista algo de Deus. Faça isso com a oração e você nunca terá uma vida de oração. Você simplesmente será um pedinte diante de Deus. Oração não é repetição, oração não é conseguir algo de Deus. Se você toma a oração por esse viés, você vai perder a sublimidade da oração. Pai nosso que estás nos céus, essa expressão de relacionamento, de amor, de carinho, que o Senhor Jesus nos ensina a orar, é um relacionamento que nos leva à oração. Não são os problemas, as angústias, as necessidades, doenças, não. Se é isso que te leva à oração, se essa é a tônica, a essência e a maior parte da sua oração vai muito mal. Sua vida de oração está em declínio. A oração é relacionamento com Deus. Deus aparece para Moisés, Deus aparece para Abraão, e eles são amigos de Deus. E você, meu amado, é amigo de Deus? Você tem um relacionamento de amizade com Deus por meio da oração? Jesus diz: eu não já vos chamo servo, mas sim amigos. Veja, o Senhor Jesus estende o mesmo convite que Deus, o Pai Celestial, estendeu para Moisés. O Senhor está estendendo. Veja que a oração é algo que é uma iniciativa de Deus. É Deus que vai todos os dias na viração do dia encontrar Adão e Eva no paraíso, antes da queda. A oração é uma iniciativa de Deus, é um desejo de Deus, é uma busca de Deus por um relacionamento com você. O grande poder da oração está aí. A grande bênção da oração é essa. Um rei começou
a dar presentes para os seus generais, que voltado da guerra tinham conquistado muitas coisas, e começou a dar presentes em ouro, e taças de ouro, e barras de ouro, e colares de ouro. Mas teve um general que ele, quando se aproximou dele, o abraçou, o beijou e disse: meu amigo. Todos os outros generais olharam aquilo e falaram: ele recebeu muito mais do que nós, porque nós recebemos coisas, mas o coração do rei é dele. Por que você está preocupado em ter coisas de Deus, em achar que a oração é um meio de conseguir coisas de Deus, se você já tem o amor de Deus? Se você tem Deus, você já tem tudo. Um filho tem tudo do seu pai, porque o pai o ama. Um filho tem tudo da mãe, porque a mãe o ama. A mãe daria a vida por ele. Se você tem um coração, se você tem um beijo dos lábios de Jesus, você já tem tudo. Você já tem tudo. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: tudo é vosso. Tudo é vosso. Vocês de Cristo e Cristo de Deus. Que coisa extraordinária. Isso é oração. Isso é qualidade na oração. Isso é oração de qualidade. Oração, verdadeira oração é isso, irmãos. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. É aqui que você deve estar. É aqui. E veja, Deus inicia desse jeito a vida de oração com Moisés. E Deus não quer outra coisa com você, a não ser esse relacionamento profundo de amor com você. Saiba, é Deus que está te procurando. Deus é que está querendo que você ore, que você tenha intimidade, relacionamento com Ele. Mas Abraão, Moisés, meus irmãos, era um homem que tinha uma missão, e na oração Deus o chamou a essa missão: vai ao Egito e liberta o meu povo da mão de Faraó. Veja, um velhinho de 80 anos de idade vai enfrentar o maior exército do mundo, o mais bem armado exército, o mais organizado exército do mundo, a maior nação do mundo na época. Milhares e milhares e milhares de soldados, centenas de milhares de soldados. O Egito possuía carros de ferro. Que Moisés, um velhinho com um cajado na mão, com um pedaço de pau na mão, vai fazer? Você olha e fala: mas isso é impossível. O que esse velhinho vai fazer? E ele vai lá para mandar em Faraó. Ele vai falar: olha, Deus está mandando você deixar sair o povo. E às vezes a gente tem missões na vida, a gente tem situações na vida que estão muito além do nosso alcance, mas você nunca deve enfrentá-las sem oração. Como é que eu me fortaleço diante daquilo que é maior do que eu, aquilo que é mais forte do que eu? A oração. Toda vez que Moisés vai encontrar Faraó, ele ora antes a Deus. Ele tem um diálogo com Deus. Deus chama Moisés para orar. Eles dialogam um com o outro, eles conversam um com o outro. Deus explica as coisas para ele. Ele fala com Deus, ele expõe seu coração a Deus. Deus expõe suas razões a Moisés. Deus já disse para Moisés o que vai acontecer, como o Faraó vai reagir, como as circunstâncias vão acontecer, e o motivo porque Deus põe logo fim nisso e liberta seu povo, porque Deus está fazendo as coisas processualmente. Ele entende tudo por meio da oração. Nunca enfrente seus inimigos, seus desafios, suas lutas, suas doenças, suas dificuldades, impossibilidades sem orar. Da onde vem sua força? Abra lá no capítulo 15 e você vai ver da onde veio a força. Êxodo 15,
De onde vem a força de Moisés? Êxodo 15. Anda comigo no texto. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor, o cântico de Moisés. O mar vermelho fechou, engoliu Faraó e seus cavaleiros. Cantarei ao Senhor, pois o Senhor triunfou gloriosamente. Irmãos, olha para mim. Quem triunfou? Quem triunfou? Por que a gente diz que foi a gente? Não é? Porque a gente... Eu venci a Covid. Eu venci. Ainda bota para mim. Eu venci. Como? Calma aí. Repete. Bota um pingo nos is. Quem venceu? Eita. A vida de oração nos leva a esse tempo. A vida de oração nos leva a esse tempo. Ele canta ao Senhor, ele adora o Senhor e diz: pois o Senhor triunfou e triunfou gloriosamente. O Senhor lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu quero dizer que toda vitória na sua vida, toda conquista na sua vida, toda possibilidade em sua vida, toda porta aberta em sua vida, tudo que existe na sua vida, que é uma bênção, foi Deus. Foi Ele. Foi Ele que abriu a porta do emprego, foi Ele que te deu inteligência, foi Ele que te deu forças para adquirir riqueza. Ele, a glória é dele, não é você. Se existe algum dom, alguma capacidade em você, Deus te deu, dê a glória a Ele. Dê a glória a Ele. Não traga glória para você. Eu fiz, eu não. Deus triunfou gloriosamente. Foi em oração, não foi na minha força, não foi na minha capacidade, foi Deus agindo, foi Deus fazendo, foi Ele que fez. A Ele a glória. Ele triunfou, não fui eu. Se fosse eu sozinho, nunca teria chegado aqui. Se Deus tivesse me deixado no meio do caminho, teria dado meia volta e voltado para o inferno que eu estava, a passos largos. Ele me trouxe ali, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, irmãos, que consciência. A oração te leva a essa consciência, sabia? Quem ora pouco diz que foi eu. Quem tem uma vida rasa de dizer eu sou maravilhoso mesmo. Olha como eu sou extraordinário. Não, aqui é o Senhor que fez. Olha o versículo 2, de onde vem a força de Moisés. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Quem é a força de Moisés? É o remédio, é o pensamento positivo, são palavrinhas chaves repetidinhas, foi um livrinho que você deu. O que é a sua força? Quem é a sua força? O Senhor é a minha força e a minha canção. O Senhor é a minha salvação. Com teu amor, Senhor, conduzes o povo que resgataste. Com tua força, tu o levas à tua santa habitação. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Veja quantas vezes aparece o Senhor aí. O Senhor triunfou, o Senhor lançou no mar, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Teu amor, Senhor, conduzes, tua força, tu levas o teu povo à tua santa morada. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Moisés falava com Deus antes de enfrentar Faraó. E depois que enfrentava Faraó, ia lá falar com Deus de novo. E quando o Faraó tinha alguma resposta a dar, ele ia lá, falava com o Senhor e falava com o Faraó, e voltava a falar novamente com o Senhor. Você não vai vencer seus inimigos, seus desafios na sua força. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Você não vai vencer as coisas do seu grito, dizendo que seu grito não melhora ninguém para o bem, né? Não muda ninguém para o bem. Quanto mais você grita, mais resistente as pessoas ficam a você. Não percebeu isso aí? Vou dizer de novo. Quanto mais você grita, mais as pessoas ficam resistentes a você. Então, vai orar. Porque ninguém pode resistir à sua oração. As pessoas podem resistir à sua voz. As pessoas podem resistir ao seu conselho. Mas ninguém pode resistir à sua oração. Porque quando você ora a Deus, Deus age aonde você não pode agir. Deus faz o que você não pode fazer. Deus move o que você não pode mover. Porque no lugar de você comprar uma briga, você não vai orar. Estou com um impasse, estou numa situação, tem uma situação pendente. Orar. Senhor, está aqui essa pessoa. O Senhor sabe que eu tenho tido essas situações, esses problemas, esses entraves estão aqui. Oh meu Deus, me dê sabedoria, me dê graça. Toca no coração daquela pessoa, ministra a vida daquela pessoa. Fala, Senhor. Move situações. Deus vai fazer. Confia no Senhor. Você não confia nele? Você confia em Deus o tanto quanto você ora. A sua fé não é maior do que a sua vida de oração. Sua fé é do tamanho da sua vida de oração. Outro ponto importante é que você deve ter forças em Cristo e vencer grandes batalhas. Aqui Moisés tem uma outra batalha. 2 capítulos depois, capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8, diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Deixa eu dizer algo para você. O cristão não tem inimigos. Vou repetir de novo. O cristão verdadeiro não tem inimigos. As pessoas se fazem inimigos do cristão, mas o cristão não tem inimigo. O cristão não deve odiar ninguém. Pelo contrário, qual é a máxima cristã? Que em Mateus capítulo 5 o Senhor Jesus nos diz: amai, abençoai quem nos persegue. Se teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal. Você não deve ter inimigo. Se as pessoas se fazem inimigos, inimigo de você é uma coisa, mas você odiar as pessoas, ser inimigo das pessoas, não. Um cristão, não. O que o nosso Senhor Jesus fez? Perdoa as nossas dívidas. Pai, perdoa-lhes na cruz, porque eles não sabem. Nós não podemos fazer das pessoas os nossos inimigos. Nós odiamos a imoralidade, mas amamos as pessoas e queremos a salvação daqueles que estão praticando a imoralidade. Não concordamos em absoluto com elas, mas queremos a salvação delas. Oramos por elas. Não aceitamos em hipótese algum o uso de droga, seja ela qual for, mas amamos as pessoas que estão lá usando drogas. Não concordamos em nada com elas. Se perguntar, você está 100% errado. 100% errado. Mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui. E estou orando por você. Entende isso, irmão? Nós não fazemos as pessoas inimigos. Veja, os amalequitas, olha o versículo 8, vieram atacar os israelitas. Você não está atacando ninguém. Seu objetivo não é atacar ninguém, é amar. Até aquele que te ataca, você ama. Ama. Amai os vossos. Vamos, cristão, orar.
Aqui está o poder da oração. Aqui está o poder da oração. É que Moisés, ele vai diante dessa situação, porque ele precisa se defender, senão os amalequitas vêm destruir tudo. E então Moisés diz para Josué: pega os homens de batalha, vai para o campo de batalha, eu estarei no monte orando, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E o texto sagrado diz, versículo 12, versículo 11: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas prevaleciam ou venciam, quando porém as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse Arão e Hur. Mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes o dia inteiro, até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fim da espada. Veja, aqui nós temos a estratégia de Deus, a oração que permanece, que prevalece, insistente, até que a batalha seja vencida. A perseverança na oração, a perseverança em orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos esse dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meus irmãos, se devemos orar em tempos de paz, devemos continuar orando e multiplicar a oração em tempos de guerra, em tempos de doenças, em tempos de lutas, de desafios. Meus irmãos, a fé cristã está sendo desafiada. Nós, como igreja de Cristo, nós, como povo de Deus no Brasil, estamos diante de tantos inimigos. Precisamos nos levantar em oração, precisamos nos levantar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e pregar a verdade nessa sociedade relativista, nessa sociedade religiosa que acredita que todo mundo no final vai ser salvo, o que é uma grande, plena, completa mentira, e esvazia a cruz de Cristo. Porque se todo mundo no final vai ser salvo, então para que Cristo morreu na cruz? Nós estamos enfrentando inimigos ferozes, e você, soldado da cruz, precisa estar com a sua espada empenhada, precisa estar em oração, fortalecido no Senhor, em todo o tempo. Enquanto você estiver nessa terra, você nunca vai deixar de ser um soldado de Cristo. Enquanto você estiver aqui, não importa se você está de férias, se está trabalhando, se está estudando, você é um soldado de Cristo. Não importa onde você está, lá você está defendendo a fé cristã, lá você está pregando o Evangelho, lá você está testemunhando com a sua vida o Evangelho de Cristo Jesus. Você é um soldado em tempo integral. Você só vai deixar essa armadura no dia que você partir para a glória e receber a coroa da vida. Enquanto você estiver aqui, estaremos todos nós revestidos com toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis para a glória de Deus. Amém, amados irmãos? E o texto segue para mim e para você, capítulo 33, fortalecendo-se e vencendo em Cristo nas batalhas do dia a dia por meio da oração. Tem batalhas extraordinárias. Tinha o povo de Israel, os amalequitas vêm aí, são batalhas épicas, grandes, momentos que se dão em nossa vida. Não acontece todo dia, mas todo dia nós temos algumas batalhas. Todos os dias nós temos desgastes. Todos os dias, às vezes, nos sentimos enfraquecidos em algum momento. E o que vamos fazer? É a sua vida de oração. E esse texto é belíssimo esse texto, porque ele começa no capítulo 33, versículo 7. Moisés costumava tomar uma tenda do lado de fora do acampamento e armá-la
ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Costumava Moisés, a vida diária de oração de Moisés, ele saía do tumulto, ele saía do acampamento, ele saía da murmuração, das reclamações, das necessidades, do trabalho, das demandas que tinha. Moisés, nós queremos água, nós queremos carne, nós queremos pão, nós queremos. Moisés sai desse momento, sai desse lugar, vai para longe, tem esse momento de oração com Deus. Ali ele vai ser fortalecido, recarregar as forças, realinhar sua mente, qual o propósito da vida, a glória de Deus, caminho para a eternidade. A palavra de Deus é a minha segurança, a presença de Deus é a minha paz, é o meu alimento. Essa soberania de Deus é que acalenta o meu coração, é que aquieta a minha alma. Então Moisés ora, Deus fala com ele, a glória de Deus vem sobre aquele lugar. Moisés é cheio da presença de Deus. Ali ele está em paz, ele está tranquilo, ele consulta o Senhor. Sei o que eu devo fazer, como eu devo agir. Ali, todo o desgaste dele sai, ele renova as suas forças. Renova as suas forças. Às vezes a gente quer renovar as forças de tantas maneiras. Alguns querem renovar as forças, não vem no culto, eu estou cansado, então não vou vir no culto. Que ideia é essa? É o culto, o momento da presença de Deus, de alimentar-se da palavra de Deus, onde você vai ser renovado, revigorado, adoração, oração, palavra, comunhão com os irmãos. Já percebeu que às vezes você não descansa quando descansa? Que nem sempre o descanso está em ficar parado, inerte, ou deitado no sofá vendo uma série ou alguma coisa? Que a oração, a presença de Deus é que nos dá descanso. É aqui, irmãos, que Moisés está renovando o seu coração, suas forças, sua mente, seu corpo, todo o seu ser em Deus, todo o seu ser em Senhor. Quantas vezes você já não teve essa experiência? Chegar no culto quebrado, cansado, arrebentado da semana, do dia, e sair daqui e falar, parece que eu dormi foi a noite inteira, parece que as minhas forças renovaram. É a presença de Deus, a presença de Deus é acima de tudo, irmãos, que você precisa, diariamente, todos os dias, sua vida devocional, sua vida de oração, de beber desse amor de Deus, dessa presença de Deus, de ser cheio do Espírito, de adorar o Senhor, de meditar na sua palavra, de abrir seu coração para o Senhor, expor dúvidas, lutas e problemas, abrindo sua alma, seu coração plenamente para Deus, recebendo a orientação de Deus por meio da sua palavra. É isso que você precisa. É aqui, por meio da oração, o fortalecimento que nós precisamos para vencer. E por último, diante do pecado, mergulhe a sua alma em oração na glória de Deus. Capítulo 33 ainda. O povo de Israel tinha acabado de pecar, feito um bezerro de ouro. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Quando ele desce, ele encontra o povo numa orgia. Estava um frevo embaixo, idolatria, imoralidade para todo lado. Moisés quebra as tábuas da lei, quebra o bezerro, um negócio escangalhado. No dia seguinte, Moisés sobe de novo ao monte. Já tinha passado 40 dias e 40 noites, 80 anos de jejum, sem comer e beber. Agora vai passar mais 40 dias e 40 noites diante do Senhor. Que coisa, irmão. Só a presença de Deus faz isso. E olha lá, capítulo 33, versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. É possível ter descanso no mundo caído?
no pecado, um mundo com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta corrupção, com tanta imoralidade. É possível ter descanso num mundo assim? Quantas pessoas estão tentando achar o seu descanso no mundo? Mas Jesus disse: no mundo vocês vão ter uma coisa: aflições. Mas olha o que o texto diz, olha para o seu texto, versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: eu mesmo o acompanharei, eu vou estar junto com você, eu vou andar com você, onde você estiver ali estarei eu vou estar com você, onde você estiver, durante a noite eu vou estar lá, de manhã, de tarde, nas lutas, nas demandas, em todo momento, em toda situação. Se o inimigo se levantar, eu o acompanharei e te darei descanso. Descanso. Aonde está o seu descanso? Aonde está o seu descanso? No Senhor. No Senhor. Férias é bom, mas o seu descanso está no Senhor. O seu descanso está no Senhor. E veja, a iniciativa é de Deus. Eu o acompanharei. Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Quem vai com você? Então descanse no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque diante de Deus todas as angústias, ansiedade diante dele, e a paz de Cristo, que excede a todo conhecimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Ansiedade vem, não é pecado. O pecado começa quando você fica com ela. Não andeis ansiosos. A ansiedade vem. A preocupação é a sua finitude, é a sua temporalidade, sua fraqueza, sua limitação. A ansiedade vem. A ansiedade é a nossa fraqueza. Quanto mais velhos, mais fracos, mais ansiosos, mais impotentes ficamos de resolver, de fazer as coisas. A tendência é ficarmos mais ansiosos. A ansiedade vem, o que você deve fazer? Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele está com você, ele está cuidando de nós. Enquanto você ora, a oração guarda na porta do seu coração, que não deixa a ansiedade entrar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu irei com você e te darei descanso. Precisa descansar? A presença gloriosa de Deus. E aí então Moisés pede: Senhor, me faz ver a sua glória. Versículo 17: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. O povo acabou de cair em pecado. O que você deve fazer quando o pecado chegar até você? Correr para a oração. Mas é justamente o oposto que a gente faz. A gente foge de Deus, a gente foge do Senhor da glória. Mas Moisés não, ele vai buscar o Senhor e pede: Senhor, nos dá a sua presença, nos dá o seu perdão, tem misericórdia de nós, fala com Deus face a face como um amigo. E Deus, então, na sua misericórdia, na sua graça, por causa do sangue de Jesus, da aliança da graça, diz: eu vou com você e vou te dar descanso. E aí então Moisés diz: Senhor, eu preciso mais da tua glória. Já fez esse pedido, Deus?
Esse é o principal pedido da sua vida. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Tua presença. Senhor, eu quero ser mais envolvido pela Tua glória, pelo Teu Espírito. A minha maior necessidade, Senhor, é ser cheio do Teu Espírito. Eu posso ficar sem qualquer coisa na minha vida. Eu não posso ficar sem o Senhor. Senhor, me enche da Tua presença. Senhor, eu quero Te amar mais, Senhor. Deus, abre a minha mente para eu entender mais a Tua palavra. Senhor, me dá fome pela Tua palavra. Senhor, me dá fome para entender a Tua palavra. Eu quero entender a Tua palavra, eu quero ler mais a Tua palavra, eu quero Te conhecer mais. Me mostra a Tua glória. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a adorar o Teu nome. Senhor, eu quero Te cultuar, mas eu quero fazer isso melhor. Senhor, me ensina a Te cultuar. Me dê um coração mais quebrantado. Deus, me dê um coração mais apaixonado por Ti. Deus, me dê um coração mais sedento da Tua presença. Senhor, me enche o meu coração de amor por Ti, Senhor. Essa é a oração mais poderosa que podemos fazer, irmãos. Mais importante que podemos fazer. Todas as outras orações, todos os nossos pedidos, necessidades, meus irmãos, nenhum é tão elevado como esse. Você não precisa jejuar para ganhar alguma coisa de Deus. O jejum não tem esse sentido. Nem eu vou dobrar o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Você já viu no texto que é Deus que te move a orar, né? É a oração que move a Deus. Tanto equívoco, tanto evangelho social confunde, né? Vamos às Escrituras e fazer essa oração de Moisés. Senhor, me mostra a Tua glória. E sabe qual é a glória de Deus? Cristo. Cristo é o resplendor da glória do Pai. Em Cristo está toda a plenitude da divindade. Toda a glória de Deus é Cristo Jesus. Toda a glória de Deus é Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu amado